Eu quero te dar 3 motivos comprovados para você desativar a função do soneca do seu celular logo após terminar de assistir esse vídeo. Então vamos lá, se você usa a função soneca do seu celular, já coloca aqui embaixo, né? Eu uso, eu faço, eu aperto todo dia, eu não consigo fugir disso, que esse vídeo ele é justamente para você. Como que funciona na prática, né? A gente está dormindo, né? E em um determinado momento a gente precisa acordar para poder viver, fazer as coisas que a gente tem que fazer do nosso dia a dia. Você acorda, né, com aquela musiquinha, e você vai lá e pum, usa a função soneca. A maioria das pessoas utiliza entre 5 e 10 minutos. E aí volta a dormir, né, ou tenta voltar, e depois usa a função soneca de novo. Tem pessoas que são viciadas na função soneca, ou utilizam ali 3, 4 vezes antes de começar a levantar e aí fazer o que tem que fazer, trabalhar, ir para a escola e por aí vai. Existem vários estudos falando sobre essa questão da interrupção do sono, mas vamos tentar levar nesse vídeo aqui para um lado bem mais prático. Você está dormindo e você utiliza a função soneca. Quando você aperta a função soneca e você não se levanta e você vai lá e utiliza a função soneca, acontece que há uma interrupção do seu ciclo circadiano do sono. Cada ciclo do sono ele acontece aproximadamente durante 90 minutos, ou seja, a gente dorme em blocos de 1h30 e de 1h30. E aí você vai lá e acorda, você determinou lá que você vai levantar 6 horas da manhã. Quando dá 6 horas da manhã e você utiliza a função soneca, você vai lá e 6 horas da manhã o despertador toca, você aperta a função soneca. Quando dá lá 6 horas e 10, 6 horas e 15, que o celular desperta de novo, você está entrando em um outro ciclo. E aí esse é o primeiro grande problema, porque você está entrando no outro ciclo de sono e você acontece uma interrupção. Um dos estudos científicos fala que essa interrupção ela gera um mau humor. Então imagina, você é o tipo de pessoa que de manhã está mal-humorada, pode ser que a função soneca ela esteja contribuindo para que você seja mal-humorado. Outro ponto é que, além dessa interrupção do ciclo circadiano, ela pode gerar outros problemas, como também ansiedade, né? Não quer dizer que se você tem ansiedade é porque você utiliza a função soneca, não, né? Nós somos adultos e você precisa pensar um pouco aqui também junto comigo nesse vídeo. O ponto é que tem estudos que relacionam o uso da função soneca com a questão da ansiedade. Não necessariamente a ansiedade tradicional. É a ansiedade do tipo de ficar desesperado. Porque imagina, você lá colocou para despertar o celular às 6 horas da manhã. E aí você vai lá e levanta às 6h20, 6h30. Ou seja, você tem que fazer as coisas tudo na correria. Então você vai ter que se arrumar rápido, você vai ter que tomar banho rápido, você vai ter que tomar café da manhã rápido, você vai ter que sair na correria, você vai sair todo desarrumado, descabelado para poder viver, fazer o que tem que fazer. Então naturalmente gera uma ansiedade natural por falta de tempo. Ou seja, não necessariamente é a ansiedade. O ponto é que você fica com menos tempo para poder fazer as coisas e essas coisas saem sem qualidade e que já te gera uma sensação. Ou seja, é 6 horas da manhã, 7 horas da manhã e você já está ali com palpitação no coração por conta do raio do botão da função soneca. E é um terceiro estudo, como eu falei, existem vários, mas aqui eu selecionei 3. Eu posso até deixar rolando aqui, editor, deixa aqui rolando aqui alguns deles, não tem problema nenhum. Há um terceiro estudo que fala sobre depressão. Porque qual que é a lógica desse estudo, né? Ele fala que quando você está utilizando a função soneca, você meio que está se recusando a viver as experiências que você tem que viver no seu dia. É como se você falasse para si mesmo, é melhor eu estar dormindo do que ir lá e viver, né? E muitas pessoas, né, que possuem depressão falam isso, né, que não dá vontade de levantar, não dá vontade de fazer nada e por aí vai, né? As pessoas não preferem ficar paradas a viver as experiências que o dia tem para oferecer, como trabalhar, né, da questão da vida adulta, como você ir lá fazer exercício e por aí vai. Então, tá vendo que é um pouquinho mais complexo do que só ir lá e deixar e ficar 10 minutinhos a mais? Porque quando você usa a função soneca, você tem que fazer muito mais esforço para se levantar do que se você não utilizasse a função soneca. Interessante isso, né? E é lógico, né, agora, né, você aqui nesse vídeo talvez tenha feito mais sentido, porque você usa a função soneca. 10, 15 minutos depois você está cansado, você está ali aproveitando o seu sono, aí vem aquele barulho, e aí vai lá e te faz levantar. Agora, quais são algumas sugestões para você conseguir parar de utilizar essa função soneca e aí, né, deu a hora e você vai lá e começa a viver? Primeira coisa, trata-se de um mínimo planejamento no dia anterior. Então, se você vai para a academia, a primeira coisa que você faz, deixa a sua roupa separada. Se você vai trabalhar, deixa a roupa do seu trabalho separada.
Você toma café antes de ir para trabalhar, deixa minimamente organizado o café da manhã. Né? Lógico que você não vai preparar, mas deixa minimamente organizado. Ou então, tem uma dica que é interessante, que é você colocar uma música ruim no seu despertador. Eu não gosto, mas tem gente que funciona, colocar o celular longe e coloca com uma música ruim. Só que eu não gosto de levantar já com um sentimento negativo, né? Pô, uma música ruim. Mas colocar o celular longe ajuda. Desativar a função do seu celular te ajuda no comprometimento de você levantar na hora que você tem que levantar. E naturalmente, outro ponto, que eu posso até deixar um vídeo aqui sobre cansaço, que eu falei muito sobre isso, que é a questão de você planejar o dia anterior, mas a questão do sono do dia anterior. Não adianta apenas você falar assim, pô, eu tenho que levantar às 6 horas da manhã, mas para isso eu tenho que dormir 10 horas da noite, porque aí eu vou completar ali pelo menos 8 horas de sono. Você precisa planejar para que quando der 10 horas da noite você esteja dormindo. É um pouquinho mais complexo. Não é à toa que, como eu falei no início do vídeo, mais de 70% dos brasileiros sofrem com essa questão de alterações do sono. 52% dessas pessoas são adultas. Olha só como é que é complexo, né? A gente passa 30% da nossa vida dormindo. Então é preciso dar muita importância a esse fator. E essa função, que inicialmente ela foi feita para nos ajudar, né? Às vezes num dia ali que a gente está muito cansado, fala assim, putz, eu preciso de mais 10 minutinhos aqui. Eu entendo que isso foi feito para nos ajudar, mas na prática isso só nos atrapalha. Então isso eu espero que você considere realmente desativar essa função soneca do seu celular. Você pode até começar por pouco, né? Então se você utiliza ela ali 3 vezes, muda para 2. Se você utiliza ela 2 vezes, muda para 1. Se você utiliza ela uma vez só, então considera já remover. Tenho certeza que daqui a um tempo, né, o sono, a recuperação do sono ela é acumulativa, ou seja, com o passar dos dias, você vai conseguir notar essa diferença aí no seu humor, nessa questão de ansiedade e também na depressão. Lógico que tem muito mais outros fatores, a questão do sono é um assunto muito longo, é um assunto muito complexo, mas eu tenho certeza que você vai ter benefício ao remover essa função do seu celular. E aí, coloca aqui nos comentários se você vai fazer esse teste de remover a função soneca do seu celular. E é isso, meu nome é Arthur Oliveira, um abraço e até o próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.